O Fernando falou dessa mudança gradual, né, do clube aos poucos ir subindo na hierarquia do futebol. O Ceará, ele ficou em 2018 na 15ª posição e em 2019 na 16ª. Ou seja, quando a gente tira aqueles 14 clubes que têm um faturamento muito maior, ele conseguiu atingir o objetivo dele, que era liderar esse grupo aí dos outros 6, né? Vamos passar, Fernando. A gente falou sobre a questão do resultado do exercício. Endividamento líquido agora. Te preocupa esse número de 14 milhões Mas do imagina, Ceará? 14 milhões, cara, se a gente visse um endividamento que representa 10% das 14% da receita total, entendeu? É um endividamento muito baixo, plenamente administrável, sem pressão sobre... É óbvio, né? A pressão vem da Covid agora, né? A pressão vai ser... ninguém escapa, aquilo que a gente coloca todo dia. Aqui não vai ter moleza para ninguém, né? Mas pega o clube numa condição mais favorável, não tenho a menor dúvida disso. É isso. E aqui esse é o pior momento para ter balanço ruim, né, Munir? Esse é o pior momento. Exato. A gente tem conversado bastante até sobre isso, Fernando. O canal do Show mandou mensagem aqui pra gente, falando sobre os clubes do Norte. A gente falou bastante sobre o crescimento de clubes do Nordeste, né, como Ceará, Fortaleza, Bahia. E como você vê a questão dos clubes do Norte neste cenário todo, de alguns clubes fazendo a lição de casa, subindo aí na hierarquia do futebol? Você vê alguma movimentação de algum clube do Norte também fazendo um trabalho de gestão legal a ponto de chegar nesse nível de ascensão no futebol? A gente tinha o caso a gente tem alguns casos assim de clubes menores, né? Por exemplo, o Atlético Acreano vinha fazendo um bom trabalho, né? Mas a vida é muito dura, né? É muito difícil para esses clubes, né? Dificuldade de calendário, né? E logística, né? Mas logística é terrível, né? Você tem os dois grandes lá do norte, né? Quer dizer, Paysandu e Remo, né? Você tem aí o Manaus também, né, no Amazonas e tudo mais, tal. Mas olhando, nós vamos fazer uma live aqui de Remo e Paysandu, tá, Munir e o canal do Show, né? Nós vamos fazer eu vou convidar o Ricardo e o Fábio e vou tentar propor uma coisa ousada, botar os dois na mesma live, entendeu? E discutir com o Ricardo e com o Fábio, né, o presidente do Remo e do Paysandu, qual é o plano deles, né? Porque é impressionante a paixão da torcida de lá, né, cara? Eu acho que, olha, o torcedor de Pernambuco é um torcedor muito apaixonado por seus clubes, mas Pernambuco teve um evento que é o seguinte: o esporte se descolou de Santa Cruz e de Náutico, né? Isso, obviamente, comprometeu um pouco, né, a rivalidade, que é enorme, né? Mas a gente vê a rivalidade Ceará-Fortaleza, assim, em níveis absurdos. Grêmio e Inter é a rivalidade, né, cara? É a maior do Brasil, né? Não dá para comparar, né? Paysandu e Remo é uma coisa, cara, eu já testemunhei isso de perto, é uma coisa que, assim como em Porto Alegre, eu não sei se Fortaleza tá assim, tá? Mas Porto Alegre, naquele dia que a gente fez as lives aqui de Inter e Grêmio, nós tratamos desse assunto, né? Como o Grenal pauta a cultura de Porto Alegre, né? A cultura da cidade, né? Pauta as discussões socioculturais, vamos colocar assim. Cara, Belém é a mesma coisa. Belém, Remo e Paysandu, eles são um elemento da sociedade, né? Eles fazem parte da sociedade. Quando você chega na cidade, aquilo ali parece que você tem que escolher um lado, né? Uma coisa impressionante, né? E a despeito dos clubes ficarem muitos anos aí tendo problemas, né, dentro de campo, né? Eu acompanhei Paysandu
E Remo, até pela Pluri, de perto aí em alguns anos aí para trás, né? Acho que 2016, talvez, alguma coisa assim. E sofriam demais, o Paysandu menos, né? O Paysandu sempre foi mais organizado, né? Mas o Remo sofria demais, com uma gestão abaixo da crítica, né? E os dois melhoraram muito, né? O Remo melhorou muito nesse sentido, né? Nós vamos fazer aí uma live aí para falar de Remo e Paysandu, e eu vou falar com o Ricardo e com o Fábio para botar os dois na mesma sala. Maravilha. Maravilha. Então fiquem atentos aí à nossa agenda também. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ô, Fernando, vamos olhar aqui essa questão do endividamento que a gente distribui, né? Endividamento, questão tributária, trabalhista, dívida com clubes, empréstimos e financiamentos. A gente vê o clube crescendo, a gente já viu um crescimento do endividamento líquido como um todo, mas você dizia que isso também não é preocupante, né? Assim, pela questão até das receitas do clube e a relação entre dívidas e receitas, né? E a maior parte do endividamento do clube é tributário. O tributário é o melhor que você pode dever, né? Porque o parcelamento é melhor, é mais longo, ele costuma ter um custo menor, né? Quer dizer, o difícil sempre é dívida trabalhista, né? E dessa dívida trabalhista, não encarem isso como são contas a pagar para o ano seguinte, na maior parte. Não é que o clube está aí. Isso em geral entram também provisões e tudo mais, mas é um valor muito tranquilo, muito tranquilo. Certo, e aqui a gente já tem necessidade de capital de giro, 4 milhões. Mas Munir, eu me lembro que quando a gente começava a fazer análise de clubes, né, na Pluri, 2012, né, isso. Começamos a fazer esse negócio há, quase 10 anos. Quando a gente começava a fazer, então, por exemplo, a gente tinha um problema danado com Ceará e Fortaleza, assim, um problema danado, porque não saíam balanços, cara. Os clubes, e aí eu lembro das discussões no Twitter, entendeu? Quer dizer, o torcedor cobrava a gente, por que vocês não publicam? Eu falava, cara, o clube não publica balanço, entendeu? Era um do clube, né? Isso, né? E é impressionante como esses clubes mudaram, como eles se organizaram. É um negócio, cara, é um negócio raro, viu? Raro, muito raro. A gente tem que fazer muito essa ressalva, entendeu? Essa melhora dos clubes, e eu falo de novo, né? Às vezes fica repetitivo, né? Até, mas todo dia eu falo. Volte aí uns anos atrás. O Luiz, que está aí nos ouvindo aí, da Noruega, que é um torcedor do Vitória, da Bahia, né? E tudo mais, ele sabe disso que eu estou falando. Veja, o Vitória foi um clube muito bem sucedido há anos atrás aí, né? Exato. Tem revelação de jogadores. Exato, chegou um determinado momento que, precisamos ser mais ousados. Legal, deu no que deu aí. Ultra endividado, e agora eles estão tentando dar uma arrumada lá na casa, lá, né? O Sport foi a mesma coisa. Sport, Coritiba 2011, 6-0 no Palmeiras, lembra disso? 2 vezes vice da Copa do Brasil com o Vasco, e com o único time bom do Vasco dos últimos 20 anos, vice da Copa do Brasil no ano seguinte contra o Palmeiras, né, fazendo um belíssimo trabalho, chegou a ser naquele ano, entrar nos top 12 em receita do Brasil, olha que coisa impressionante. Veja o Coritiba, caiu para a segunda divisão com um endividamento horroroso, uma situação financeira delicadíssima, né? Fruto do quê? Fruto que chega uma hora os caras perdem a mão. Chega uma hora os caras querem ser muito ousados, entendeu? Daí sempre tem é muito fácil gastar, gente. Gastar é muito fácil. O difícil é conter. Principalmente... Pode falar, claro. Não, eu ia falar sobre outra coisa, Fernando. Termina aí, eu já continuo. Principalmente quando o teu rival tá bem, né? E quando o teu rival tá bem, cara, aí o drama dobra, né? O drama dobra. É sobre isso que eu ia falar. Ó. A gente viu o Ceará crescendo junto com o Fortaleza, você falou do Vitória, claro que o sucesso do Bahia né, provoca uma melhora na gestão do Vitória, mas é perigoso e os clubes têm que se preocupar muito com isso para não descolar muito. Você falou do Curitiba, a distância para o Atlético hoje já é muito grande e os cariocas acho que também simbolizam bem essa questão, né? A distância para o Flamengo é assustadora em relação a capacidade de investimento, né, receita que o clube tem e tudo mais.
Vamos lá, custo aparente das dívidas, 12%, Fernando, isso te preocupa, não preocupa? Não, tranquilo, porque o ativo não é muito alto, então por isso que esse percentual é baixo. Isso é um problema quando você tem ativos de, por exemplo, São Paulo, Internacional, tem ativos aí de R$1 bilhão, né? Então esse é um indicador que você olha, mas nesse caso aí é um indicador que você não aplica nenhum tipo de ação por causa disso, né? Tá tranquilo. Maravilha. E para a gente finalizar, Não, a e gente viu... olha só que coisa, dívida de curto prazo sobre receita total, 25%. A dívida é baixa e a maior parte dela ainda está no longo prazo. Puta, cara, Exato. isso aí é o que todo mundo quer, entendeu? Isso é o E que todo mundo quer. para a pandemia agora, isso ajuda bastante. Isso é fundamental, entendeu? A gente está vendo clubes aí com dívidas aí, de necessidade de capital de giro maior que a receita, 1, 2 vezes a receita, concentrada no curto prazo, fortes emoções, fortíssimas emoções. Exato. Bom, vamos para o patrimonial que a gente já está encerrando. Patrimônio líquido 6 milhões, um crescimento também em intangíveis e atletas de 9 milhões, e aí os intangíveis representando 41% do ativo total. Como você faz essa leitura? Acho que o patrimônio líquido é uma questão bem positiva, né, Fernando? É bem positiva, né? Mas isso aí são lucros acumulados, basicamente, né? Que o clube foi tendo aí nos últimos anos, vai fazendo aí essa conta positiva. Não é comum no futebol brasileiro, também não é um fator assim que um fator de análise para a situação do Fortaleza é fundamental, né? Eu acho que a situação do Fortaleza é manter resultado positivo, manter as despesas e as despesas com futebol em linha com o crescimento de receita, né? E assim conseguir manter o endividamento dentro dos padrões atuais. Se ele fizer isso, ele vai ter o caixa menos pressionado, maior capacidade para investir no futebol, e com maior capacidade para investir no futebol, ele pode ir melhorando a sua posição dentro de campo, reduzir riscos de rebaixamento. Esse é um problema, né? Porque um rebaixamento pode fazer o clube perder tempo, né? Porque aí o que acontece? Se o Ceará cai esse ano, o que acontece? Você tem um elenco de Série A com receita de Série B. É como eu digo sempre. Isso, do ponto de vista de um business em si, é como você está numa loja na Oscar Freire e no ano seguinte te mudarem de endereço, né? Para um endereço que não é tão forte do ponto de vista comercial, e falar o seguinte: você vai ter que ficar um ano aí com os mesmos custos, e se você for bem, você volta aqui ano que vem. Essa é a comparação. É bem cruel o que um rebaixamento faz com o clube. Tudo que Ceará não pode ter é rebaixamento, né, para manter essa trajetória. É isso. Então,